Ministério Público Federal pede a cassação das outorgas de concessão da Jovem Pan. Bom, nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, um assunto muito complexo, que é, enfim, a denúncia, né? O Ministério Público, quando ele faz uma investigação, e aí você tem uma investigação corrente, um inquérito aberto, e quando essa investigação acontece, o final dela é, ou você pede, enfim, algo que é, por exemplo, arquivamento. Arquiva essa denúncia aí. Aí a justiça faz o quê? Pô, vai acatar o pedido do Ministério Público, vamos arquivar? Vamos. De repente, às vezes não arquiva, às vezes arquiva. Tudo depende do juiz também, de quem tá averiguando essa questão. Quando as coisas são a nível federal, né, é o Ministério Público Federal. Quando é a nível estadual, Ministério Público Estadual, certo? Mas, no caso da Jovem Pan, isso daí tem a ver com o fato de 2022 ter sido um ano muito forte na política, tá? Então nós vamos ler aqui a notícia e ver por que o Ministério Público resolveu pedir, né, o cancelamento da concessão da Jovem Pan. Vamos lá. Ministério Público Federal pede cancelamento da concessão da Jovem Pan por conteúdo antidemocrático. Procuradoria acusa a emissora de desinformação e pede indenização de 13,4 milhões. Desce aí. Aí, põe aqui, ó, continue lendo. Muito bom. Opa. O Ministério Público Federal pediu, nesta segunda-feira, dia 15, o cancelamento das outorgas da emissora da Jovem Pan. A acusação é de uma suposta desinformação antidemocrática ao longo de 2022, ou seja, não é um ato específico. São várias questões aí reincidentes, né? Segundo o órgão, o veículo cometeu abusos graves ao veicular informações falsas e colocar em risco o regime democrático brasileiro. O MPF também pede a condenação ao pagamento de 13,4 milhões por danos morais coletivos. Aí, quando entra nesses danos morais coletivos, é sempre na casa dos milhões. Até o momento, a Jovem Pan, não se pronunciou sobre a medida. Desce mais um pouco. O pedido consta nas alegações finais. Então, aí quando entra nas alegações finais, cara, já era. Vamos lá. O pedido consta nas alegações finais protocoladas depois do prazo concedido pela Justiça Federal. O caso integra uma ação civil pública movida, aí ó, vamos lá, em 2023 pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Então, algum procurador aí da Justiça, um procurador de algum município, de alguma pasta, de alguma agenda, entrou, fez essa representação aí ao Ministério Público Federal. Vamos lá. O pedido do MPF inclui obrigação de conteúdo sobre eleições. Além da indenização, o MPF pede que a emissora veicule conteúdo sobre a confiabilidade do processo eleitoral e apresente relatórios mensais que comprovem o cumprimento da medida. Aqui parece que, então, a Jovem Pan, ou, sei lá, algum jornalista da Jovem Pan em específico, estava questionando, né, pelo que eu entendi, o sistema eleitoral, né, o Estado Democrático de Direito, não admite, né, o TSE deixou bem claro, não admite que você questione o método das urnas, que você questione o sistema eleitoral, tá? Bom, vamos lá. A Procuradoria afirma ainda que a Jovem Pan teve papel fundamental na campanha de desinformação empreendida em 2022 para desacreditar as instituições nacionais e o processo eleitoral brasileiro. O documento sustenta que a empresa foi a principal caixa de ressonância para discursos que pavimentaram ações golpistas, ou seja, está jogando também nessa questão da Jovem Pan a conta do 8 de janeiro. O 8 de janeiro, que segundo eles foi um ato golpista, que tem a ver com, enfim, tentativa da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e assim por diante. Bom, complicado, hein? Complicado. Não é nem pelo dinheiro, hein? De verdade. 13,4 milhões. É o grupo Jovem Pan, não é uma pessoa específica e tal. Então, isso daí dá pra negociar, dá pra fazer alguma coisa e tal. E quitar uma dívida aí de uma ação civil pública por danos morais coletivos. Mas quando se trata de perder a concessão, a galera pensa assim, de repente assim, mas o Jovem Pan é grande, vai continuar existindo no YouTube, na internet.
Sim, a Jovem Pan é grande, no YouTube tem uma grande audiência, mas não é nem perto do que tem, por exemplo, nos rádios. Né? Só aqui em São Paulo, tá? Eu sei que é o seguinte, só aqui em São Paulo, eu sei que quando a gente abre lá o Pânico no YouTube tem 80, 90 mil pessoas, né? 70 pelo menos sempre tem, todo dia. 70 mil pessoas ao vivo. Cara, São Paulo é tipo 800 mil. Você entendeu? É que é 10 vezes maior quando você conta no rádio. No rádio, meu, tem muita gente que assiste pelo rádio, que assiste, é o taxista, é o cara que tá, de repente, no trabalho ali fazendo alguma coisa, ele vê pelo rádio. Então, a rádio Jovem Pan, ela é muito forte ainda. As pessoas ainda assistem no rádio. Eu sei porque já me falaram sobre isso. O mais importante do que a internet é a audiência que eles dão no rádio. Tá? E eles competem com Globo News, com CBN, com CNN, certo? Vamos lá. Segundo o MPF, a veiculação sistemática pela emissora de informações falsas acompanhadas de incitações reiteradas à desordem e à intervenção das Forças Armadas sobre os poderes constituídos foi um dos componentes essenciais para o clima de insurreição. Além disso, a Procuradoria também declarou que, se a suposta tentativa de golpe tivesse tido êxito, a Jovem Pan seria uma das principais responsáveis por incutir uma parcela relevante da sociedade brasileira uma narrativa dolosamente construída. Meu Deus. Desce mais um pouco. E que a Jovem Pan extrapolou os limites da liberdade de expressão. O MPF argumenta que a Constituição e o Código Brasileiro de Telecomunicações proíbem condutas como incentivar a desobediência, veicular notícias falsas com perigo para a ordem pública, econômica e social e insuflar a rebeldia ou a indisciplina nas Forças Armadas. Para a Procuradoria, a Jovem Pan extrapolou os limites da liberdade de expressão e descumpriu a legislação aplicável ao serviço público, né, de rádio e TV. Gente. Bom, vamos ver aí agora qual que será. Eu quero desejar força ao Grupo Jovem Pan, a toda a equipe aí da empresa do Tutinha e do Marcelo, e também principalmente ao núcleo do Grupo Pânico. Pessoas tão legais. Conversei rapidinho com o Fuzil e com o Daniel Zuckerman na sexta-feira. Sexta-feira, rapidinho. Marca que estejam fortes, que o programa siga bem e que eles consigam continuar fazendo um trabalho de excelência. Não tem como achar que a Jovem Pan perdendo concessão não deixa de ser um duro golpe na trajetória desse grupo de comunicação tão grande, tão historicamente comprometido com o Brasil, com a sociedade como um todo, diversos âmbitos, né? Tanto na questão da comunicação, na questão da cobertura criminal, na investigação e análise econômica do cenário brasileiro e assim por diante. Então, eu agradeço muito ao contato que eu tive com o pessoal da Jovem Pan, o pessoal que teve, enfim, todo mundo da Jovem Pan, que eu conversei, que eu tive uma certa interação desde o primeiro dia por WhatsApp. São pessoas legais, são pessoas bacanas, são pessoas ótimas. E quando eu olho para isso daí, da Jovem Pan perder a concessão, não deixa de ser um risco, né? Um risco triste. E a Jovem Pan ainda é um grande reduto, entendeu? Do que há de diferente mesmo no cenário midiático brasileiro, nas informações brasileiras.